importante referir que a maior dúvida aí é em relação à quitação integral. Vale lembrar que foram atendidas 133 famílias no que diz respeito a móveis e pertences. Então a Casan apresenta uma lista de móveis e pertences e atribuiu um valor, mas esse valor e esses pertences podem ser contestados, as famílias podem trazer novos bens e atribuírem novos valores, uma vez que esse processo é um processo preliminar de apuração. É importante também dizer que esse registro da Casan foi efetuado no dia dos fatos, então me parece que as pessoas têm muito mais bens a relatar e inclusive também muito mais valores, ou melhor, identificar um valor de uma forma mais correta, principalmente porque houve um aumento no mercado de eletrodomésticos, de preço, né, do mercado de eletrodomésticos. E em relação, então, essa é a parte da indenização, né, que começou, é uma parte só. E em relação a esse auxílio emergencial que a Defensoria está recomendando à Casan, como que seria isso? O auxílio emergencial serve, então, exatamente a não fazer com que essas pessoas peguem o valor dos bens que elas conquistaram com o trabalho de uma vida toda e gastem para sobreviver, para subsistir. E o que eu digo? Eu digo para se alimentar, para comprar remédios, para comprar vestuário, porque quarta-feira faz 2 semanas que houve o desastre e ainda os acordos são parciais e só referente a móveis e pertences, na sua grande maioria. Tanto é verdade que lucros cessantes nem iniciaram, que são aqueles decorrentes do que as pessoas deixaram de ganhar com a sua atividade econômica. Qual é a postura da Defensoria Pública nessa situação toda aí, em relação à população, em relação à Casan, em relação ao atendimento das pessoas? A Defensoria tem uma preocupação que essa população já vulnerável não empobreça ainda mais, porque sempre em casos como esse de desastre, há uma transformação na vida das pessoas. Imaginemos nós, de madrugada, sermos acordados com uma cachoeira, como eles relataram, de água, levando todos os pertences, alimentos, vestuário para fora e com gritos de que eram para saírem de suas residências. E, portanto, houve uma transformação na vida dessas pessoas que deve ser considerada. Essas pessoas perderam os itens de primeiras necessidades e elas precisam ter um auxílio para que, com uma mínima dignidade, consigam acordar com a Casan e ainda em paridade de armas. E a questão assim, esse auxílio emergencial seria por quanto tempo? Esse auxílio é devido até que elas se restabeleçam, a atividade econômica. E aí eu digo os casos das pessoas que perderam os veículos para se deslocarem para os seus trabalhos. Ou melhor, estão utilizando ou transporte público, ou aplicativo, ou outras formas de transporte que elas não gastariam se não houvesse o rompimento da parede do reservatório. Portanto, é preciso que a Casa garanta que elas não gastem mais do que elas gastariam se não houvesse o rompimento da parede do reservatório. E o auxílio não é nada mais do que isso, é suprir as primeiras necessidades e o aumento de despesa que o rompimento trouxe para essas famílias. E fazendo isso e impedindo que elas gastem o próprio ressarcimento dos bens que elas construíram esse patrimônio durante uma vida toda para a manutenção delas, com alimentação, remédios, entre outras. E a Casan tem se mostrado positiva em relação a isso? A Casan realizou uma reunião na data de ontem com a Defensoria Pública, mas ainda não se manifestou formalmente sobre o pagamento do auxílio financeiro emergencial. E após essa resposta formal da Casan, o que acontece a partir disso? Após a resposta formal da Casan, sendo positivo e concedendo o auxílio e restabelecendo essas pessoas para o estado anterior ao rompimento, daí é claro que a Defensoria continuará seguindo nos acordos e, enfim, nas indenizações integrais para essa população atingida. Uma vez que ela não conceda o auxílio e a gente verifique que essa população está empobrecendo, daí sim adotaremos medidas judiciais e com certeza, na sua esfera coletiva.
Explica um pouco como que as pessoas têm acesso à defensoria pública neste momento. É lá no Sion, junto com a Casan, é na comunidade, é aqui na sede da defensoria. Como que as pessoas podem nos procurar para ter alguma orientação? Existe sempre um grupo de pessoas atendendo juntamente com os funcionários da Casan, a essas pessoas. Então, tanto lá no Sion, quanto também nos contatos já disponibilizados para a população atingida, a Defensoria presta atendimento. A Defensoria prontamente atende essas pessoas, tanto pelo atendimento lá realizado junto dessas pessoas no momento desses acordos parciais, quanto também foi disponibilizado telefone e e-mail para que elas entrem em contato diretamente com o núcleo.